igual não há. Não há um Deus como o nosso Deus. Realmente não há. As pessoas até tentam inventar deuses para si, né? Mas não existe um Deus como o nosso Deus. E é justamente um pouco sobre isso que nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor, que está no livro de Ezequiel, no capítulo 11, a partir do versículo 19, que diz assim. Mas no cabo dele, diz assim a palavra do Senhor. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpram. E eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor. Amém? Esse texto, meus amados ouvintes, ele trata sobre Deus aqui. Ele tinha, se a gente for olhar o livro de Ezequiel por completo, né, desde o começo, Ezequiel ele era um sacerdote. E Deus chama ele como profeta no meio do seu povo. Ezequiel ele não estava mais em Israel. Ezequiel tinha sido levado cativo. E ele estava no meio de um cativeiro que o povo estava justamente passando, o povo de Deus estava passando por esse cativeiro por causa dos seus pecados, por causa das suas abominações diante de Deus. No capítulo 8 de Ezequiel, tem dizendo que Ezequiel ele estava em casa, na frente da sua casa, junto com os anciãos ali sentados, quando a mão do Senhor tomou ele. Se você quiser pegar a sua Bíblia para você acompanhar, para você ver que o que eu estou falando, eu não estou falando uma palavra da irmã Sandra, eu não estou falando uma palavra de outra pessoa, eu estou falando a palavra de Deus. Tanto faz a sua Bíblia católica, a sua Bíblia evangélica, você vai ver que é a palavra de Deus, certo? E tem dizendo que Ezequiel foi tomado pelo Espírito de Deus e ele foi levado pela mão do Senhor, né? Tem dizendo que no capítulo 8, no versículo 3, que uma mão tomou ele pelos cabelos e o Espírito levantou ele entre a terra e o céu e o levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes que provocava a ira de Deus. Irmão, se tem uma coisa que provoca a ira de Deus, chama-se idolatria. A Bíblia inteira trata sobre isso. Se você ler o livro de Ezequiel, o livro de Jeremias, o livro de Juízes, todos os livros da Bíblia, você vai ver que a Bíblia inteira, Deus abomina a idolatria. O que é isso, irmã? É colocar outros deuses no lugar dele. Dividir uma adoração que é do Senhor com outros deuses, com outras coisas. O Senhor abomina isso. E é o que nós mais vemos, infelizmente, no nosso meio. Entre o povo. É o que a gente mais vê. E aqui está dizendo que o povo de Israel, o povo que era o povo escolhido por Deus, onde Deus tinha tirado aquele povo do Egito, tinha colocado em uma terra que manava leite e mel. Deus abençoava aquele povo de forma abundante. Aquele povo começou a fazer alianças com outros povos e a ter os costumes dos outros povos, como também a adoração a outros deuses. E aí eles trouxeram os deuses dos outros povos e colocaram no meio do povo, e colocaram no meio lá do povo de Deus. Inclusive a abominação era tanta que eles levaram para colocar no santuário que era de Deus. Se você ler aqui o livro de Ezequiel, você vai ver. O Senhor chama Ezequiel como profeta dele para falar para aquele povo quais eram as abominações, os pecados que eles tinham cometido
contra Deus. Inclusive, tem falando aqui, que no versículo 3, que eles colocaram diante de Deus uma imagem, que Deus deu até o nome, a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. O que é isso? Irmãos, que provoca a ira de Deus. Por quê? Porque aquele povo, em vez de adorar o Deus verdadeiro, que não se adora, que a gente não pode ver esse Deus, porque a própria Bíblia diz que ele é espírito. Por isso que nós temos que adorar em espírito e em verdade. Tem dizendo aqui que esse povo colocou lá um outro Deus para dividir a adoração de Deus. E aí Ezequiel vai dizendo as visões que Deus foi dando para ele, e tem dizendo que ele disse assim: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E Ezequiel diz: eu levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava essa imagem. Aí ele diz: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para me afastar do meu santuário. Porque, irmãos, se você divide a sua adoração a Deus com outro Deus, Deus ele não fica. Deus ele não fica naquele lugar. Por quê? Porque a nossa adoração precisa ser somente a Ele. A nossa adoração, Ele não divide. A Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua adoração com ninguém. E esse povo, ele começou a dividir a adoração que era somente de Deus. Um Deus que tinha cuidado daquele povo nos mínimos detalhes, que tinha feito tantas coisas por ele. E ele foi e começou a dividir a adoração. E tem dizendo que ele levou a Ezequiel para mais dentro do templo, e lá eles estavam adorando animais, a répteis. Mais na frente tem dizendo que eles também começaram a adorar o sol, a natureza. As pessoas se prostravam a tudo isso, menos ao Deus que é criador de tudo isso. Porque nós, irmãos, temos por natureza aquilo de que a gente precisa ver para que a gente creia. A gente precisa tocar para que a gente creia. E eu quero dizer a vocês nessa tarde, nessa noite já, que o nosso Deus ele é espírito e eu não consigo tocar nele. Eu não consigo vê-lo, mas eu posso ver a sua glória através da criação, através das coisas que ele criou. Não posso adorar aquilo que ele criou, tenho que adorar a ele que criou todas estas coisas. E aí, quando a gente vai vendo mais para frente no texto, a partir do capítulo 8, você vai vendo a tristeza de Deus com esse povo. Porque esse povo tinha trocado a adoração ao Deus verdadeiro por outras coisas, por outros deuses. E eu quero perguntar para você nessa tarde, porque hoje o Israel de Deus é você. O Israel de Deus é você que está me ouvindo, sou eu. Pelo que você tem trocado a adoração ao Senhor? O que tem tomado no seu coração o lugar que é somente de Deus? O que tem tomado no seu coração o lugar que é somente de Deus? Irmãos, não deixe que nada tome o lugar que é de Deus na sua vida. Não deixe que a criatura, não deixe que nada do que foi criado por Deus tome um lugar que é dele na sua vida. Porque você foi criado por ele, a terra foi criada por ele, todas as coisas foram criadas por ele. Tudo aquilo que o homem pode fazer com as suas mãos não pode tomar o lugar que é de um Deus que é espírito. Você não consegue vê-lo, você só consegue senti-lo. Você consegue senti-lo e você consegue ver a beleza dele através da criação, através daquilo que ele fez. Então, não deixe que nada venha roubar a sua adoração ao Senhor. Aí esse povo aqui era um povo que tinha pecado contra Deus, pecado contra o Senhor. E aí o que foi que o Senhor fez? O Senhor deixou que uma outra nação invadisse aquele país de Israel. E o povo foi todo disperso para vários lugares, para várias outras nações. E
Ainda, irmãos, mesmo que muitos se corrompam, a palavra do Senhor diz que existe aqueles que permanecem fiéis. Mesmo em meio a tudo destruído, mesmo em meio ao povo tudo corrompido, tem aqueles que permanecem fiéis. No capítulo 9, no versículo 4, tem dizendo assim, ó: e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa todos os homens que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. Então existia um povo que não concordava com o que o povo de Israel estava fazendo. Eles estavam colocando no meio do povo de Deus abominações, imagens, coisas da natureza, e estavam adorando essas coisas. E o Senhor disse para eles: ainda existe aqueles que são fiéis, e aqueles que são fiéis, marca a testa deles, para que eu saiba quem são aqueles que são fiéis. Porque aos remanescentes fiéis, irmãos, o Senhor cuida, o Senhor zela. Aquele país ia ser invadido por outra nação, ia haver guerra naquele lugar, e a matança ia ser grande, muitos seriam mortos. Mas aqueles que são fiéis, o Senhor guarda. Está dizendo na palavra dele. E aí, no versículo 11, a partir do 19, que foi onde eu li, tem dizendo assim: e lhes darei, Deus, ele disse a Ezequiel, se você for ler aqui o capítulo 9 inteiro, você vai ver que Deus disse a Ezequiel que ele iria ajuntar. O povo estava todo disperso em vários lugares, e Deus disse assim, ó: eu vou juntar o meu povo e trazer de volta para a minha terra, e ali eu vou dar para eles. Eu vou ler para vocês a partir do 15, para vocês entenderem, onde diz, ó: filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor, esta terra nos foi dada em possessão. Portanto, dize: assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre os gentios, ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário na terra onde eles estiverem. Portanto, diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntai-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas detestáveis e todas as suas abominações. E aí o Senhor diz: e aí eu lhes darei um só coração, um espírito novo eu porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo, e eu lhes sereis por Deus. Aí o Senhor diz para você nessa tarde, né? Através desse versículo, o Senhor diz aqui, ó: aonde eles estiverem, em qualquer terra que eles estiverem, eu serei para eles um santuário. O que o Senhor está dizendo com isso? Aonde você estiver, se você invocar o meu nome, eu estou lá, eu estou com você. É isso que o Senhor está dizendo. E ele ainda diz aqui no versículo 19: eu lhes darei um só coração. Havia uma divisão na mentalidade daquele povo. O povo tinha uma disposição para uma fraqueza espiritual muito grande. E aí o Senhor diz assim, ó: é como se eles não tivessem um coração, um só propósito, um espírito só. Por isso que a mentalidade era dividida. E agora o Senhor está dizendo assim: eu porei um só coração neles e um novo espírito. Eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O que era tirar o coração de pedra? Tirar aquele coração que não adorava ele. Tirar aquele coração que era um coração que rejeitava a vontade de Deus. Tirar aquele coração que não queria adorar o Senhor verdadeiramente. Aí o Senhor diz: lhe darei um coração de carne. Lhe darei um coração de carne. O que é esse coração de carne? Um coração
que tem disposição de adorar a Deus. É isso que o Senhor está dizendo. E aí ele está dizendo, ó, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e assim os cumpram, e eles serão meu povo. Sabe quando você será povo de Deus? Quando você cumprir os estatutos do Senhor, quando você guardar os seus juízos, quando você fizer a vontade do Senhor. Porque tem gente que diz assim, ah, irmã, eu conheço a Deus, eu sei, eu conheço a Deus, conheço a palavra. A gente pode conhecer a palavra de Deus de capa a capa, mas se você conhece e não cumpre, não serve de nada. Não serve de nada. A Bíblia até diz que é melhor não conhecer do que conhecer. É melhor não conhecer do que conhecer. Porque tem muita gente que diz que conhece o Senhor, como esse povo de Israel. Esse povo aqui, ele conhecia a Deus. Ele conhecia a Deus. Sabe por quê? Porque Deus tinha feito grandes coisas na vida deles. Na vida dele. Mas sabe o que esse povo fez? Se voltou contra Deus. Não quis mais adorá-lo. E o que o Senhor quer? Como é que eu adoro a Deus, irmã? Cumprindo os seus estatutos, guardando os seus juízos e andando em todos os seus mandamentos. É isso que o Senhor está dizendo para você. Porque muitas vezes, irmãos, se eu perguntar a qualquer pessoa em Alagoa Grande se ela quer Deus, qualquer um vai dizer que quer. Muita gente vai dizer que conhece, que sabe quem é Deus. Agora, uma coisa eu vou dizer para você, é você saber quem é Deus. Outra coisa diferente é você ser conhecido no céu. É você ser conhecido por Deus. Aí é diferente. E o Senhor diz aqui que estes que seguem os seus mandamentos, estes que fazem a sua vontade, estes serão o seu povo e ele será o seu Deus. Então eu convido você nessa tarde a tirar tudo aquilo que tem no seu coração, que tem sido abominação diante de Deus, para que você seja povo dele, para que ele seja o seu Deus. Não dê a glória dele nem a adoração que é dele a ninguém, só a ele. Só a ele. Amém? É isso que o Senhor colocou no meu coração para trazer para você nessa noite. Uma coisa eu quero dizer para você. Se você se posicionar diante do Senhor em uma adoração sincera e verdadeira, somente a Ele, não dividindo a adoração dele com ninguém, eu tenho certeza que Ele é um Deus que vai chegar com resposta na sua vida. Pode crer. Porque Ele é um Deus que chega com resposta. Ele já chegou na minha, chegou na de Jânio, chegou na de Danilo, chegou na... Tenho certeza que Ele vai chegar com resposta na sua vida. Amém? Que Deus esteja abençoando você. Vamos ouvir mais um hino com Delino Massal. Deus é Deus. Delino Massal, Deus é Deus. Que você possa meditar na letra desse hino. Deixar a palavra de Deus invadir o seu coração. Porque é a palavra de Deus que liberta. Eu sempre digo, é muito bom a gente se emocionar, a gente chorar na presença de Deus. Mas o que liberta, irmãos, não é o nosso emocional, não é o chorar, não é o se emocionar. É a razão. É quando a palavra ela entra no seu coração. Ela entra na sua mente e ela causa uma verdadeira mudança na sua vida. Isso é o verdadeiro avivamento na vida de um crente. É quando a palavra de Deus, ela realmente, ela faz mudança na nossa vida. Quando nós entendemos a palavra, ela nos liberta e ela traz para a nossa vida transformação. Então isso é avivamento na nossa vida. É bom a gente chorar, a gente fazer tudo na presença de Deus, mas principalmente, por isso que o apóstolo Paulo ele diz sempre, lá na sua carta aos Romanos, que a gente apresente o nosso corpo diante de Deus em sacrifício vivo, porque isso é o nosso culto racional. O que é racional? É razão, é você saber, entender a palavra do Senhor. Isso é um culto verdadeiro a Deus. Amém? Vamos ouvir
O hino de Delina Nassau, Deus é Deus. Fala não, viu?